boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos começando mais um seminário de desenvolvimento e insustentabilidade, sociobiodiversidade, e hoje com a mesa redonda com o tema qualidade do gasto e a gestão de custos no setor público. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos começando. Vou fazer uma correção. E hoje vamos tratar do tema qualidade do gasto e a gestão de custos no setor público no cenário de pandemia de Covid-19, uma visão sistêmica. É um tema que se torna ainda mais necessário, considerando fatores essenciais para a sociedade, para manter a máquina pública em funcionamento nesse momento, com a execução de despesas na área de saúde, educação, segurança, garantir o controle de compras, dispensa de licitação, sem tempo hábil para o planejamento do gasto, e destacando também algumas reduções de despesa de custeio, despesa de pessoal, decorrência do trabalho remoto, tudo é novo. Então, mensurar a qualidade do gasto se torna ainda mais relevante nesse cenário. E a gestão de custos, além da apuração e a mensuração dos resultados, vai permitir uma avaliação e o alcance, né, de certo nível de eficiência nesse cenário. E nós vamos ter aqui na mesa, como nossos palestrantes, o professor Dr. José Ponte Vidal, docente do NAIA, da UFPA, graduado em Sociologia, mestrado em Sociologia Política, com doutorado em Sociologia Política também, pós-doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha, professor adjunto e pesquisador do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos e coordenador dos grupos de pesquisa Agópica e Sigma, no NAIA. Temos também o professor Dr. Vitor Branco de Holanda, que é doutor em Contabilidade e Controladoria pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade do Estado de São Paulo, FEA-USP, é bacharel em Ciências Contábeis e Econômicas pela UFRN, professor e coordenador do Grupo de Pesquisa Controladoria, Governança e Tecnologia da Informação, Aplicação a Processos Orientados a Resultados, consultor do Fundo Monetário Internacional, FMI, no Brasil, para o tema de custos e orçamento por resultado no setor público, com experiência nas áreas de controladoria, governança, governo aberto e inovação no setor público e privado. Temos também a presença do professor Dr. Maurilson Dantas, professor associado da Universidade de Brasília, doutor em Contabilidade pela UNB, mestre em Contabilidade pela USP, coordenador do Programa de Extensão Tecnológica da UNB, Disseminação da Cultura de Custos e Governança no Executivo, Legislativo e Judiciário, nos municípios, estados e na União, e membro da equipe de transição do Governo Federal do Presidente e ex-integrante da equipe de custos da Secretaria do Tesouro Nacional. Temos também a professora doutora Leila Márcia Elias, doutora em Desenvolvimento Socioambiental, mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional, especializado em Sistemas de Informação Gerenciais e Gestão Pública, graduada em Ciências Contábeis, professora do mestrado em Gestão Pública no NAIA, pesquisadora CNPq UFPA e NECMA USP, professora de nível superior em graduação e pós-graduação e membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Abracicom. E também contamos com a presença do mestre Maurício Dias da Silva, da UFRA, mestre em Gestão Pública pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, especialista em Gestão Empresarial, graduado em Ciências Contábeis, contador na UFRA, foi diretor administrativo e financeiro na UFRA também, gerente de contabilidade de custos, atualmente membro da equipe de auditoria interna da Universidade Federal Rural da Amazônia e membro do grupo de pesquisa Agópica. São os nossos painelistas de hoje, que eu recebo com muita honra, e vamos começar com a fala do professor Dr. José Vidal sobre a gestão pública municipal e a qualidade do gasto. Professor Vidal, o senhor está com a palavra. Professor, seu microfone.
Boa tarde, saludo a todos vocês, professores e colegas. Eu intentaré manter os 15 minutos para abrir um debate ou perguntas mais tarde. O tema, também agradeço o convite a vocês, a Raquel, a Leila, a Maurício, são os que han organizado esta mesa redonda. El tema es complexo. El tema es complexo porque trata, eu estava agora repensando un pouco a estrutura, trata da qualidade do gasto público, de gestão de custos, de cenário Covid-19, visão sistémica e prefeituras. É muita coisa condensada em uma mesa redonda. Eu vou tentar a expor de forma bien sintetizada y dejar o lanzar preguntas o interrogantes para quien tenga interés más tarde. Voy por partes. Primero, la calidad del gasto público. Significa el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Eso es una cosa sabida entre los cientistas políticos y los contables, mas puede ser que tengamos otros asistentes aquí para dejarlo un poco bien claro. El tema es que incorpora la multidimensionalidad. Está vinculado con la economía y con el ámbito o sistema o ámbito jurídico. Ya faço ese link. Segundo, es la gestión de custos. La gestión de custos es básicamente una herramienta para lograr la sustentabilidad y la rentabilidad. Proporciona una estrategia de apoyo a las decisiones. Y las decisiones, de nuevo, é um tema pouco tratado habitualmente na academia, mas que requer análise conceitual de que é uma decisão, quais são as racionalidades das decisões, em que se fundamentam e baseiam as decisões. Então, isto já faz um link um pouco com a teoria de sistemas e com os conceitos que estou aqui falando. Y está vinculado con el ámbito o sistema jurídico y con el ámbito o sistema político-administrativo. Y las decisiones son fundamentales aquí, porque poseen una racionalidad propia, poseen un interés y una lógica propia y unas dinámicas propias. Y las teorías interpretan las decisiones de diferentes formas. Yo repito, infelizmente, ainda é um tema pouco tratado, ao menos aqui na academia, na Federal do Pará, no NAIA, a lógica e a teoria das decisões. Terceiro elemento importante que configura o título, cenário Covid ou pós-Covid, estamos ainda Covid ou pós-Covid. E aqui aparece, vinculado com o tema de contabilidade, os contratos, o superfaturamento, as licitações sem contrato, licitações semi-legais ou às vezes ilegais, feitas de forma improvisada, compras, improvisação de criação de empresas. Em muitas prefeituras e governos se criaram empresas para importar massivamente insumos de saúde, empresas que eu às vezes leio, empresas vinícolas, empresas que não sei que tem a ver uma empresa de importação de vinhos com material sanitário, mas isso estou lendo e cuidado, não apenas no Brasil, isso é importante que recalque. Eu leio periódicos europeus e isto passa em muitos países europeus também. Não podemos sempre dizer, Brasil, sucede tudo. Em muitos países europeus sucedem essas improvisações, licitações ilegais, compras mal feitas ou empresas fantasma que foram criadas e que serviram para desvio de orçamentos. Então, esses são elementos importantes desse cenário Covid ou pós-Covid que esperamos todos entrar. E como se vincula isto com a teoria de sistemas? Aqui estaria um pouco o cerne central da minha aportação. Surgem aqui umas perguntas também importantes que eu anotei aqui para tentar pesquisar. Por exemplo, os legislativos em todos os países, eu repito, não no Brasil, em todos os países foram desempoderados. Isto vai ser a nova normalidade, o legislativo recuperará o poder pré-pandemia. Isso é um problema que preocupa realmente a cidadania e aos sistemas democráticos. É um problema, já digo, transversal em todas as democracias ocidentais. Outro segundo
elemento es si la situación de estado de alarma o estado de calamidade pública se alongará no futuro ou não. Isto significa, isto é, calamidade pública significa novas formas de controle da cidadania, novas formas de controle de financiamento, novas formas de investimento, liberdade de contratos ou dessas dispensa de licitações, e isso deve ser repensado e revertido, que não seja uma estratégia dos governos para deixar um tipo de estado de calamidade pública mais ou menos normalizado, porque isso requer controle sobre controle também da cidadania. Posso explicar exemplos da Alemanha, da Espanha, da Inglaterra, que a cidadania não está sendo revoltada com esse tipo de controles estrictos. E aqui surge outro problema. Se também a cidadania aceita, por bem comum, para prevenir futuras pandemias, esse novo tipo de controle, esse novo tipo de Big Data, isto é, de que o Estado controle absolutamente todos os dados da cidadania, se isto em prol de frear uma nova pandemia será assimilado na normalidade ou não. Esse é um problema também nas democracias. E outro problema que surgirá também se as sociedades onde têm grande demanda de redistribuição dos recursos, da riqueza, e os grupos que mais contribuem para esta redistribuição também pressionam para que os beneficiários tenham um tipo de apoio ou outro tipo. Isto é, se as classes médias que estão fazendo um esforço e farão no futuro, deverão fazer, porque este gasto alguém deverá pagar, todo esse gasto que está fazendo o Estado, alguém deverá pagar, se este gasto repercutirá a umas classes e favorecerá outras. Muito bem. Suponendo esta hipótese, como reaccionará a classe média frente a esse problema? Que são os que estão pagando nesse momento ou pagarão mais no futuro. E isso terá impactos políticos em opções políticas. Então, todo isto cria, digamos, perguntas nos âmbitos econômico, jurídico e de administração pública, e também vinculado com a qualidade do gasto, com a gestão e com a teoria de sistemas. Vamos agora ao link claro da teoria de sistemas. Aqui vocês perceberão que aparecem inúmeras publicações, inúmeras, no Brasil e em todos os países também, sobre a problemática da pandemia. Mas bem, aqui aparecem também de diferentes correntes teóricas. Eu parto da premissa, e posso justificar logo, que as correntes teóricas habituais, a eleição racional, entra em uma contradição, porque as organizações e instituições não agem sempre de maneira racional. Essa é a primeira forma de por que eu não utilizo as teorias neo-institucionalistas. A teoria dos jogos também, a famosa teoria dos jogos ou da eleição racional nos jogos, caem ou entram em uma rua sem saída, porque aparecem paradoxos nos resultados estatísticos. Por esse motivo, eu também não entro na teoria dos jogos tradicional, que foi muito utilizada nas últimas décadas em todos os centros universitários. E que aporta aqui a teoria de sistemas. Claro, poderiam dizer, Vidal trabalha com a teoria de sistemas, mas por quê? É uma opção arbitrária minha ou tem uma lógica e uma racionalidade? E a racionalidade na que eu baseio minhas decisões é que a teoria de sistemas aporta ou oferece, primeiro, um patamar muito abstrato. Muito bem, podemos questionar se esse patamar abstrato é necessário ou não, mas se não fazemos a abstração, caemos em estudos de caso, e estudos de caso são epistemologicamente limitados. Então, frente a uma alta complexidade da problemática da pandemia das sociedades atuais, precisamos de uma teoria mais complexa para compreender essa complexidade. Esse é o suposto epistemológico no qual me baseio. E quais seriam os conceitos fundamentais? Primeiro, o conceito de contingência. Não vivimos mais, ou eu considero que as tradicionais sociedades políticas estão desaparecendo, onde a política vinculava toda a nossa vida, e vivimos em um momento de contingência.
com opções individuais de vida, opções individuais de formas de agir, opções individuais de estar submetidos ao risco. Isto é, nós sabemos, estamos em um mar, em um oceano de possibilidades. Podem ser positivas, negativas ou abertas, mas são possibilidades. Possibilidades que estão vinculadas com o risco. Este seria o primeiro conceito que considero fundamental. Isto é, se trabalha com possibilidades. E risco, me distancio aqui, ou não assumo o conceito de risco tradicional, que entre múltiplas opções procurava mais urgente. Este é o risco tradicional, como se entende. Desde a perspectiva sistêmica, significa múltiplas possibilidades, em todos os níveis. Segundo, o conceito de hipercomplexidade ou alta complexidade. As sociedades brasileiras, desde o norte, a Amazônia, até o sul, são um grupo de sociedades extremamente hipercomplexas, que intervêm em âmbitos, ou sistemas, ou sectores, podem denominar ou áreas ou esferas, é igual da denominação, mas são funcionalmente diferenciados, com objetivos e funções muito específicas, muito complexas e muito concretas. E a hipercomplexidade permite abordar e apresentar essa funcionalidade acêntrica ou policêntrica. E aqui entro já em outro debate importante no tema que estamos aqui utilizado na teoria de sistemas, a governança multinível. Perdão. O problema da governança multinível hemos vivido aqui no Brasil entre a União, os municípios e a Federação, o presidente, os desencontros, a falta de instrumentos, instrumentos entre a União e a Federação que pudieran oferecer alternativas a essas disfunções. Mas cuidado, também repito aqui, isto não é uma característica do Brasil. Passou na Alemanha, está passando na Espanha com as comunidades autónomas que são praticamente federais, passou na França com as províncias, passou na Itália, na Grécia com as províncias e áreas. Então, cada país teve esses problemas da governança multinível. Talvez o problema brasileiro é que foi a primeira vez que nos confrontamos com essa problemática, mientras que os Länder alemães têm mais tradição. Já tem 50 anos a República Federal Alemana e tem instrumentos que permitem aminorar esses desencontros ou essas decisões contraditórias. E aqui vivimos de uma forma bastante crua, porque ainda não contamos com esses instrumentos, mas que a teoria de sistemas permite essa análise multidimensional. E depois, já para terminar, eu tenho aqui o relógio em frente a mim, a necessidade de vincular os términos meso, macro e micro. A teoria de sistemas não contempla, desde a perspectiva tradicional, esse nível tão separado de meso, macro e micro, sino que construye um contínuo. Esse contínuo está vinculado com a estrutura de Estado, os atores, os stakeholders no plano do Estado e os atores locais. E isso sim que a teoria de sistemas tem diferentes instrumentos teóricos e metodológicos e conceituais para analisar as interações entre meso, macro e micro, sem pensar sempre nessa divisão tradicional que faz a ciência política em seus três níveis. E aqui se vinculam em seus três níveis o Estado como um subsistema ou sistema, dependendo do observador. Alguns falam de que o Estado é um sistema em si, e outros falariam de que o Estado forma parte do sistema político-administrativo. Depois estaria o sistema jurídico, o âmbito jurídico, é igual como se denomine, e o âmbito econômico. E esses seriam os elementos centrais que essa teoria, digamos, frente a essa especificação funcional acelerada das sociedades modernas, das sociedades que vivimos. O Brasil é uma sociedade extremamente moderna, também a Amazônia, nesse aspecto, de divisão funcional. Essa teoria permite analisar, apresentar, observar e descrever, para mim, com maior exatidão, essas diferenças funcionais. E, por último, as comunicações.
Todos falamos de comunicações, mas comunicar no sentido sistêmico não é comunicar de maneira linguística, é comunicar por meio de leis, de maneira simbólica, por meio de decretos, por meio de decisões. As decisões comunicam. Então, todo esse conjunto sistêmico a mim me permite, ou nos permite ao grupo de pesquisa, poder intervenir de uma forma relativamente lógica e precisa em todo esse ambiente. E, por último, já me quedan 4 minutos, vou contando, el plano municipal. E aqui, os municípios, aqui no Brasil, o problema é o seguinte: dispõem de muita autonomia e liberdade, mas ainda de poucos recursos econômicos, poucos orçamentos. Sí que dispuseram no passado de bastantes orçamentos. Também habría que ver como foram distribuídos, é outro problema, mas se exige muito às prefeituras com os orçamentos muito limitados. E aqui entra outro elemento importante nessa pandemia, o papel das áreas metropolitanas. As áreas metropolitanas han sido focos de contaminação, han sido focos de dispersão da pandemia e devem ser repensadas as estruturas de poder, as estruturas de financiamento, as estruturas de tomada de decisão das áreas metropolitanas. Não entro mais aqui, há diferentes elementos que eu consultei, inclusive, de governança urbana, porque Brasil tem uma densidade importante de cidades, que foi um elemento, incluso, de maior propagação da pandemia. Cidades do norte da Europa são muito extensas. Cidades com muita densidade significa que as pessoas estão muito em contato. E isso pode ser entendido como um fator também de propagação do vírus. Mas é outro debate e não entro aqui porque está vinculado já com o tema urbanístico. Fecho aqui para não monopolizar o tempo que me toca. Obrigado. Professor Vidal, muito obrigada pelas contribuições teóricas importantíssimas para que a gente possa compreender esse momento tão difícil que estamos passando, ferramentas teóricas que nos permitem avaliar a contabilidade como uma ferramenta para lidar com este momento. Em seguida, temos a fala do professor Vitor Branco de Holanda, que é o nosso docente externo, convidado da UFRN. O professor Vitor vai abordar a qualidade dos gastos e os estados brasileiros. O professor Vitor está com a palavra. Ok, muito obrigado. Primeiramente, agradecer, né, o convite na professora a doutora Leila, que intermediou, mas agradecer também a todo o quadro aí do programa, né? E, em especial, o professor Vidal, que também é um grande parceiro nas pesquisas aí que estamos realizando, principalmente a participação e interação no Congresso. Eu tenho aqui algumas lâminas, e aí eu vou ver se vale a pena passar essas lâminas, mesmo que rápido, né? Talvez seja, para alguns elementos visuais, talvez reforce um pouquinho aquilo que eu gostaria de falar. E mesmo que seja curto, talvez valha a pena. A gente depois vai poder voltar mesmo para algum debate, né? Eu vou aqui ver se vai funcionar o meu compartilhamento aqui, tá bom? Que aí fica mais fácil o meu roteiro. Eu vou tentar compartilhar esta tela. Vou colocar aqui uma guia. Tela 2, compartilhar. Bom, eu acho que já está compartilhando, né? Ok. Bom, deixa eu botar aqui no módulo de... apresentação.
de leitura, será que é isso? Bom, é isso aqui que eu estava procurando. São tantos botões, né, Leila? Esse módulo de leitura, ele é bom porque ele não atrapalha aqui ele não cria aquela modalidade de apresentação. Bom, eu coloquei essa primeira aí só para fazer parte do contexto aí da mesa, né? Um tema... Eu vou falar um pouquinho, mesmo que de uma forma rápida, desse binômio experiências práticas e reflexões acadêmicas dentro deste tema, tá? É claro que a gente vai falar, como o professor Vidal, uma abordagem mais ampla, tentando fazer esse alinhamento, até mesmo usando a provocação do professor Vidal, dessa governança em multi-estágio ou nível, né? Porque acaba que os municípios são dependentes do que se transfere tanto da União como dos estados, né? Bom, a primeira constatação que a gente faz em relação à qualidade do gasto, que ele é um processo e, por consequência, a gestão de custo também é um processo. Isso quer dizer que a gente não dá salto, assim como a natureza, ela não dá salto. Ela precisa de um tempo de maturação ou maturidade, ou de amadurecimento, né? Não sei qual a palavra melhor se encaixa aí. Seria uma abordagem um pouco introdutória, porque eu vejo muita ansiedade, às vezes, da gente atingir níveis de qualidade sem passar por estágios adequados. Tá? Eu vou tentar mostrar isso, tentar fazer uma argumentação aqui para demonstrar isso que eu estou falando. Então, gestão de custo é um processo e ele, assim, entendido, ajuda os governos a buscarem a excelência. Por que eu falei desse processo? Falei da grau de maturidade, amadurecimento, porque eu gosto muito dessa abordagem sistêmica que o professor Vidal defende muito bem, como uma abordagem mais adequada para esse ambiente hipercomplexo que o professor Vidal já introduziu. Ou seja, essa excelência buscada num processo de busca da qualidade da gestão do gasto do orçamento público, num país continental como o Brasil, que depende da coordenação federativa, União, Estados e Municípios, gera, de fato, essa hipercomplexidade. E como que a gestão de custo ocorre dentro deste cenário? Eu não sei se eu vou ser tão precisa aqui em relação ao professor Vidal, que deixou um relógio bem em frente a ele. Eu estou vendo aqui meu celular para ver se eu tenho também essa disciplina. Mas vamos lá, né? Vou tentar. Bom, eu vou passar esse slide aqui que eu defendi desde 2010. Esse slide eu fiz para o primeiro congresso de custo, qualidade do gasto, contabilidade, custo e qualidade do gasto, que deu início juntamente a um processo de implantação do sistema de custos no governo federal. Inclusive, no último congresso, a gente estava fazendo, de fato, um balanço desses últimos 10 anos. Mas aqui está, para mim, está claro essa interdependência. Vocês podem estar imaginando o que é isso, né? Isso é uma árvore, a gente está chamando isso a árvore da qualidade do gasto. Se na copa, ali, na parte ali das folhas, flores e dos galhos, dos frutos, a gente tem aquilo que a gente almeja, que é o resultado. Que a gente almeja o que com a qualidade do gasto? Almeja gerar economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e ter uma relação custo-benefício e um custo efetivo do recurso aplicado. E na parte de baixo, nós teríamos raízes. Raízes. Então, eu chamo isso de informação sustentável de custos. Inclusive, agora nós tivemos eleição para prefeito.
Então, a gente poderia até, eu até às vezes brinco, né, nos eventos que eu tenho participado, que a gente poderia aplicar esse critério simples de fazer essa pergunta aos nossos pretensos ou futuros prefeitos, ou gestores mesmo que vão assumir a gestão da prefeitura, quando se fala na qualidade do gasto, às vezes a gente sente que é uma coisa um pouco assim, não é do coração, não é um valor que está sendo defendido. Às vezes é assumir uma postura até mesmo de conquistar votos, porque é simpático dizer que nós vamos cuidar da qualidade do gasto, da efetividade da política pública, mas aí eu chamei isso aí de um teste de consistência. Então a gente faria a pergunta: você que está defendendo a política de qualidade do gasto e vai persegui-la, como é que está a sua árvore, imaginando que ela é um processo com 3 grandes componentes? A copa, as raízes, né? Aí a gente pergunta se a parte de baixo, né, ela está alicerçada. O que seria essa parte de baixo? A instituição, seja ela União, né, federal, municipal ou estadual, ela tem bons sistemas de controles internos, ela tem sistema de contabilidade maduro, né, um sistema que atende aos requisitos da modernidade, integrados com processo de orçamento, uma visão patrimonial da contabilidade, não uma visão legalista de controle orçamentário, que é uma etapa importante, mas não é suficiente. Os planos, os orçamentos, programação financeira, ela existe, é de boa qualidade, está integrada ao sistema de controle de uma forma mais ampla. E, por fim, se a entidade, no caso o município ou o Estado, possui sistema de custos, ou pelo menos uma filosofia de olhar custos, mesmo de forma parcial. Então, geralmente aqui a gente vê que o discurso ele é um pouco vazio e não liga a parte de cima com a parte de baixo. E aí eu fico imaginando o que seria ali o caule, né? A gente já, para não perder muito tempo, a gente imagina que essa árvore está completa quando ela consegue ligar a raiz puxando a seiva do solo, né? Mas produzindo uma comunicação, uma informação para a árvore gerar os frutos. Então, esse sistema que está intermediando são os sistemas de informação gerencial e os sistemas de informação de custos. Então, os municípios, mesmo de forma ainda num grau inicial, precisa ter um plano de enfrentamento desta sustentabilidade no que toca à qualidade do gasto. E aí, isso vai servir para o assunto da Covid, como para qualquer outro assunto que a gente vem enfrentar. Bom, isso eu chamo de sustentabilidade. Eu acho que vocês que gostam e atuam nesse campo da sustentabilidade podem adotar essa árvore aí como metodologia. Hein, Leila? Vamos fazer aí, usar essa árvore para a gente aplicar essa pergunta aí na região da Amazônia, já carimbando esse qualidade do gasto e a sustentabilidade desse discurso, né? Bom, eu aqui também vou passar de forma mais rápida o que a gente quer. A gente quer que a sociedade tenha resultado. Eu agora estou em reunião, Guilherme, tá? Tá muito. Você está botando uma coisa aqui. Está botando aqui. É pouquinho. Pronto. Pronto, ele já entendeu que eu estou em reunião. Bom, resultado para a sociedade. Mais desenvolvimento, mais progresso. E o que a gente tem na ponta aqui, da base? Nós temos um sistema que exige transparência, responsabilidade, valores éticos e ações coerentes. Então, hoje, eu, dando sequência àquela visão sistêmica e sustentável de uma política de qualidade do gasto que serve para estados, União e também município, a gente precisa produzir informações
de custos. E, para isso, precisa de ter sistemas que dê suporte a essas informações. Eu reputo que a gente tem duas estratégias que a gente tem que caminhar. Uma estratégia da eficiência e qualidade, que eu chamo de estratégia A, e uma estratégia que é a estratégia B, que é combate à corrupção. Claro que o próprio professor Vidal já falou que não é um privilégio do Brasil nós termos um ambiente ainda eivado de corrupções, né? Porque isto é do ser humano, nós podemos diminuir demasiadamente esse fator, né? E aí isso vai gerar maior progresso, mas nós vamos ter que lidar com um problema até, imagino, por um bom tempo, enquanto o homem, o ser humano, ainda não for ético na sua plenitude, né? E talvez a gente, numa civilização muitos milênios para frente, teremos um ser humano totalmente ético. Mas, então, a minha pergunta é, se essas duas estratégias, elas são antagônicas ou elas podem ser convergentes? E eu tenho uma tese que elas são extremamente convergentes. Não é uma questão de a estratégia A ou a estratégia B. É o caso de usarmos a estratégia A e a estratégia B. Eu diria mais ainda, concomitantemente. Então, eu defendo que há uma circularidade quando a gente enxerga o macro projeto, o macro processo de intervenção. Muito na linha do que o professor Vidal já falou, uma visão sistêmica. Então, eu tenho o que em curso? Eu tenho uma contabilidade patrimonial que está sendo implementada no Brasil. Eu tenho sistemas de custos que fazem parte desses procedimentos patrimoniais, de certa forma, sendo estimulados pelos governos a partir de um poder normativo do Tesouro Nacional e todos os atores envolvidos, como o próprio Conselho Federal de Contabilidade, e nós temos a necessidade de uma gestão por resultado, onde haja indicadores, aqueles indicadores colocados ali na árvore, eficiência, eficácia, efetividade, economicidade e assim por diante. Na estratégia B, eu vejo uma coisa simples, é combate à corrupção. Desde a Lava Jato, outras ações que já vêm acontecendo no Brasil. É claro que elas precisam sempre de uma correção de rumo, mas, na essência, ninguém será contra o combate à corrupção. A gente pode até discutir se a forma é a mais adequada, mas a gente concorda que a corrupção tem que ser combatida. Então, esses dois círculos, eles têm um poder ali de interpenetração. Gera um círculo que eu chamo de círculo virtuoso. Ou seja, essas duas estratégias tendem a reduzir muitos desvios, desperdício no uso do dinheiro público. Então, trocar esse círculo vicioso por um círculo virtuoso, gerando mais. Quanto mais a gente mexe, fortalece a base de transparência, responsabilidade, gerando bons sistemas, inclusive sistemas de custo, elas alimentam as duas estratégias, a estratégia A e B, que são alicerce para essas ações da contabilidade patrimonial, reduzindo desvios, gerando mais resultado. Quanto mais resultado, mais transparência, mais sociedade esclarecida, volta de novo, gerando mais valores éticos, mais transparência, mais responsabilidade. Então, é um círculo virtuoso que a gente defende. E, nesse sentido, eu já venho aqui apresentar uma primeira abordagem no que toca aqui a pesquisa que nós estamos fazendo no Brasil com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E nós estamos formalmente já convidando aí o programa, viu, Leila, para aderir a essa pesquisa. É claro que a gente... o canal mais adequado para a adesão dessa pesquisa é a própria Associação Brasileira de Contadores Públicos e o nosso Congresso, que dá apoio
que a ABCP e o Congresso, elas são complementares. Então, o Congresso dá apoio à ABCP, que, de certa forma, vai dar um pouco de apoio a essa pesquisa. Então, eu estou trazendo aqui uma pesquisa que foi feita em 2017, da Christina McDowell, e que ela discutiu graus de maturidade em relação à implantação e gestão de custos pelos estados brasileiros, através do GFIS. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água também, que a minha garganta está seca. Então, na verdade, eu estou mostrando que há um alinhamento dessas pesquisas, tá? E a BCP mais o GFIM, eles são instrumentos para a gente fazer essas pesquisas, sem dúvida. E o Congresso, mais ainda. Então, vou apresentar aqui alguns dados de 2017, vou mostrar a atualização deles, tá bom? Eu vou trazer só o resultado, né, pessoal? Porque em 15 minutos não dá para a gente explorar. Eu até eu acho que já estou para lá da metade, né? Mas vou falar bem rápido agora. Então, essa pesquisa ela foi feita nessas dimensões e fez a pergunta sobre o grau de maturidade dessas dimensões, que a primeira aqui é o planejamento e execução orçamentária. Vocês veem aqui no gráfico que ele está próximo de 3. E a outra, em seguida, é política e programação e execução. Políticas, programação e execução financeira é um dos níveis que tem mais maturidade comparativa, né? Perde aqui somente para esse quarto item aqui, que é a gestão contábil, que já está bem madura no campo dos estados da Federação Brasileira. Aqui, em terceiro, nós temos a gestão ativos e passivos, que também está aqui um pouquinho acima de 2 pontos de grau de maturidade, numa escala de 0 a 6. Depois, aqui, então, a gestão contábil está um pouquinho acima de 3 ali, 3,5, o maior item, né? O item com maior grau de maturidade. Então, foi perguntado comparativamente aos estados brasileiros, numa pesquisa do BID, e esse foi o resultado. Gestão da dívida pública também, no mesmo patamar dos ativos, passando de 2. E aí não era surpresa que a gestão de custos e a qualidade do gasto público, como a dimensão, um grau de maturidade mais ou menor, né, com um grau menor de maturidade, o mais atrasado. Aqui, quase em 1, comparativamente aos 3,5 da gestão contábil. Isso não é nenhuma surpresa para nós, mas é sempre bom ter a pesquisa para dar a sustentação e confirmar o que está sendo pesquisado. Bom, então, já em 2017, a gente tem esse mapa de sistemas de custos que estão em estágios distintos de maturidade. Por exemplo, aqui, o verdinho possui SIC em aperfeiçoamento, ou seja, já passou por aquela fase de desenvolvimento, está em aperfeiçoamento. Então, a gente vai ver aqui, Pernambuco, embora esteja muito inicialmente ainda, a gente sabe lá, pela consulta que a gente tem feito, que eles desenvolveram, mas estão ainda no início do processo de implantação. A Bahia, que tem um processo mais maduro de implantação desde 2002, mas ainda passando por reformas no seu processo. São Paulo, que eu acompanhei bem, também já em processo de aperfeiçoamento. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Depois nós vamos ver os amarelinhos, que são os estados que têm estudos em andamento, não implantado. Então, inclusive, vocês têm aí a região, né, do norte, o Amazonas, com estudo em andamento, né, e o Amapá, com estudos em andamento. E
os demais, essa cor aí, vocês depois podem me ajudar, né? Eu estou enxergando isso aqui como um lilás, mas como o homem não entende nada de cor, pode ser um lilás ou pode ser uma outra cor aí, tá? Eu estou vendo essa cor aí, um lilazinho claro, como estados que ainda não têm nem estudos. Então, fica aí, Leila, já uma provocação para a região norte, ou a região, como é que vocês chamam aí, a região da Amazônia Legal, já ajudar a gente a confirmar esse estudo. Opa, legal. Aqui então, parece... Acabou o tempo, legal. Parece aquele programa do Silvio Santos, que a gente mostra a plaquinha, hein, Raquel? Mas gostei, porque é a coisa mais eficaz. Eu não sei se eu olho para a câmera, se eu olho para vocês, mas vou passar bem rápido. Então, já está acabando. O maior recado que eu estou dando é que vocês podem ser parceiros, viu, do programa, ajudando essa pesquisa, confirmando aí, junto à ABCP, junto ao Congresso. E aí eu vou tentar, claro, a pesquisa é demandada pelo BID. Eu não tenho autonomia 100%, mas o BID ele dá a autonomia para a gente que está coordenando a pesquisa envolver os parceiros, tá? Bom, e aqui, já em 2020, a gente tem a situação do Pará entrando aqui, ó. Entrou, aqui eu dei uma visão de 2017. Em 2020 tem esse quadro aqui dos estudos, e não mudou o verdinho, tá bom? Então já é um elemento para a gente pesquisar. No Congresso, a gente fez aí uma abordagem da pandemia, e aí a gente tem essa abordagem... a gente usa o Congresso para fazer interações com todo esse apoio de uma rede nos estados, usando também o braço dos programas de pós-graduação. Aí, já para encerrar, vou deixar aqui um aviso, né? Nós temos... O Leila pode depois deixar mais claro aí na nossa dimensão acadêmica do Congresso, envolve trabalhos de prêmio, né? Então, nós estamos com nossa agenda de prêmio, que eu vou deixar aí para vocês depois, Leila, divulgar aí junto ao programa, que até o dia 26 nós estamos fazendo a inscrição do resumo expandido, 26 de fevereiro, e com prazo de submissão da versão completa até o dia 4 de julho. Então, nós temos um tempinho bom para a gente participar. Inclusive, podemos falar, existe um tema sobre pandemia e qualidade do gasto. Bom, era isso aí, e aí eu deixo essa frase aqui para encerrar a minha participação, como incentivo, que é quando um governo cuida dos seus custos, pode efetivamente oferecer melhores serviços à população, oferecer mais serviço com a mesma carga tributária, manter níveis de serviço com redução da carga tributária e melhorar a qualidade do gasto público e agregar valor ao tributo para o cidadão. Bom, aqui eu deixo a referência do livro que a gente também disponibiliza pela internet. Vocês, ao adquirirem o livro, estão ajudando a manter o Congresso, porque o Congresso ele é feito com a parceria de diversas fontes de recurso, e uma fonte de recurso é o próprio livro. Então, nós estamos trabalhando em rede, viu, Raquel? Se você depois conversa aí com Leila para ajudar a gente a dinamizar essa rede aí junto ao programa. E aqui eu deixo meu muito obrigado pelo convite, meu e-mail e o link do Congresso para vocês entrarem lá e ver, observarem o andamento lá tem muito material do Congresso. Então, desculpe aí, eu passei um pouquinho, né, do tempo. Eu vou aqui descompartilhar aqui, voltar aqui à tela grande. E pronto, eu então encerro a minha participação e vou ficar disponível aqui para eventuais interações. Mas o que eu queria, antes de passar a palavra para a coordenação, que é fazer um grande convite para esse trabalho em rede. Então, a gente tem o Encontro Brasileiro de Contadores Públicos, que o Marilson já participa. Então, eu gostaria muito que a gente fizesse uma grande campanha em cima desse tema e fizesse uma adesão maciça do ambiente acadêmico no nosso Congresso, já falando dessa agenda que nós estamos propondo, da participação no prêmio,
e no Congresso de 2021. É isso. Obrigada, professor Vitor. Para mim é uma pena, né, ter que lhe interromper, né, lhe dizendo do tempo. Excelente, muito obrigada pelas suas contribuições. Pesquisas realmente muito interessantes. E agora vamos passar a palavra para o professor Dr. Marilson Dantas, professor associado da Universidade de Brasília. Professor Marilson, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estar compartilhando com vocês do NAIA. Agradecer a Leila o convite e toda a equipe e compartilhar, como disse o professor Vitor, com o professor Vitor, era muito melhor compartilhar um peixinho aí no Pará, todo mundo junto, mas no desafio da pandemia, que é um dos nossos temas, eu fico feliz de poder compartilhar com Vidal, com o Vitor e com o Maurício e discutir esse tema, né? É um prazer enorme falar sobre sistema de informação de custo municipal. Então, a importância desse tema, ele sempre foi importante, mas eu acho que esse ano, e especialmente o mês de janeiro, faz com que esse tema se torne extremamente relevante. Exatamente porque nós vamos ter no setor público municipal um novo momento. Mesmo os prefeitos reeleitos, eles terão uma nova fase, né? um novo começar. Né? Resultado das suas alianças políticas, resultado do seu processo de eleição e construção e resultado desse momento específico. Aquela pandemia que parecia que era uma gripezinha, que era um momento que ia passar, que o vírus ia tirar férias e ir embora, parece que não aconteceu. E esses novos gestores públicos, eles vão ter que encarar esse novo mundo, dessa nova forma de agir. E nós estamos falando dos municípios. E a minha abordagem teórica, ela tem uma visão complementar ao que o professor Vidal e o professor Vitor colocou. Especialmente quando eu entendo o município sobre uma visão também sistêmica, mais diferente e um pouco operacional. Eu não vejo os municípios como um ente que se autossustenta. Nós estamos falando num país que tem, na lógica da federação, a redistribuição e a busca de uma sociedade igualitária, quer dizer, oferecer o mínimo de saúde e educação para cada cidadão. E esse processo operacional, economicamente falando, ele terá sempre um espaço de geração de renda, que são os espaços urbanos, especialmente o litoral, para que eles possam, de alguma maneira subsidiária, fazer com que o que a Constituição de 88 colocou, vamos falar só de saúde e educação para simplificar, possa ser levado na borda para aquele brasileiro do município mais distante, do norte, do nordeste, centro-oeste, do sul. E esse processo econômico de geração de renda, obrigatoriamente, ele se concentra. Então, os municípios sempre serão dependentes desse processo de financiamento. O grande desafio é como é que ele se coloca como um ator eficiente na ponta para que haja uma distribuição num país que, falando a verdade, não é um país, é um continente, né? Parece simples, mas você fazer com que o sistema de educação, o sistema de saúde funcione de maneira articulada, num país inteiro tendo alta, média e tendo a baixa, a média e alta complexidade, não é isso? Tendo atendimentos na educação em 3 níveis. Você tem no Brasil um sistema de gestão e governança estupendo. Não é simples construir isso. E a pandemia mostrou que o SUS é um processo importante, que o sistema de educação brasileiro é um sistema interessante. Quando eu digo interessante, ele levou décadas para ser construído e alguns bilhões de reais para que isso possa ser instituído. No entanto, ele requer melhorias e eficiências. Qual é o grande desafio para os prefeitos? E eu estava discutindo isso hoje numa outra palestra. Se eu fosse assumir uma empresa privada hoje, uma multinacional chamada Brasil, eu iria receber sistema de gestão, sistema de governança, sistema de custo, uma medida de avaliação e um planejamento tendo uma medida de resultado para avaliar meu desempenho. O prefeito que vai receber isso amanhã
amanhã não, mas daqui a algumas semanas, dia 1º de janeiro, ele vai receber a maior entidade financeira daquela localidade sem um sistema de gestão, sem uma medida de avaliação. E no dia seguinte ele tem que operar. Então, quando nós falamos do sistema de informação de custo e governança municipal, é o primeiro ponto. E aí eu também compartilho com o professor Vitor e o professor Vidal. Oferecer um sistema de comunicação que envolva os stakeholders de maneira simples. Esse é outro desafio. O setor público são organizações de serviços complexas. Organizações de serviços já são difíceis de fazer gestão no mundo privado. Imagine no mundo público. E imagine na maior entidade econômica do município. Então, o grande desafio é como é que eu ofereço ao prefeito um sistema de gestão e governança para dentro e para fora, para que eu possa, para dentro, envolver as pessoas e para fora, articular dentro de uma federação essa minha interdependência. Né? Eu tenho interdependência na educação, eu tenho níveis municipais, níveis no estado e níveis federais. E como é que eu trago essa pesquisa e transformo isso tudo num resultado? Então, isso que o professor Vitor e o professor Vidal colocaram muito bem, o Brasil, ao contrário do que se pensa, a corrupção brasileira não é diferente de qualquer outro lugar. A pandemia, quando abre espaço de controle, você tem a corrupção, como disse o professor Vitor. Só tem um jeito de eliminar a corrupção. Acabe com o homem, não é isso? Nós não vamos fazer isso, pelo menos no curto prazo, e espero, pelo menos na nossa existência, os homens permaneçam, né? Então, o que significa? Significa que, mas já ficou claro que a corrupção deve ser combatida. Mas o nosso maior problema no setor público não é a corrupção, é a ineficiência. É a dificuldade de aplicar bem os recursos. E com essa dificuldade, como eu não tenho uma medida de comunicação adequada com a sociedade, o que acontece? A impressão que passa é sempre dos erros, e a impressão que passa é que o setor público ele é essencialmente desorganizado, essencialmente corrupto. Isso não é verdade. Né? Nós construímos um SUS, o Brasil é a 8ª economia do mundo, exatamente ao contrário, porque de alguma maneira nós conseguimos ser bons em algumas áreas. Isso não quer dizer que nós estamos num nível de eficiência adequado, significa que nós conseguimos fazer. Então, o Brasil saiu de um país agrícola, em menos de 100 anos se tornou isso que é hoje. A 8ª economia do mundo, a 9ª ou a 10ª. Pouco importa você estar entre os 10 maiores do mundo. Isso é um ganho. Isso é mostrar o que a população brasileira, o que a sociedade pode fazer quando ela está envolvida. E o setor público é um ator muito relevante nesse processo. E os municípios são exatamente aquele espaço operacional, porque o governo federal ele é essencialmente o quê? Um distribuidor de recursos. Ele é que faz com que a sociedade possa se autofinanciar lá na ponta. E o município é um operador desse processo. No entanto, o processo de comunicação e articulação hoje ele está muito debilitado. Nós melhoramos as medidas de informação, ou a possibilidade de tratar informação com a tecnologia, mas criamos um problema. Nós esquecemos, e aí quando eu digo nós, é o mundo, de tratar a contabilidade gerencial pública, a governança pública. E ao contrário do que se pensa, o Brasil hoje é a maior referência do mundo. O professor Vitor sabe disso, e ele teve a possibilidade, junto com o professor Nelson Machado, de colocar na prática esse processo. Mostrar ao Banco Mundial, né, com a experiência dele como consultor, que nós podíamos fazer e trazer para dentro do Tesouro o primeiro embrião desse processo, que foi a implementação do sistema de custo do governo federal. A partir daí, o Brasil se tornou a grande referência do mundo nesse processo. O que nós estamos falando é como é que eu faço, como é que eu movo um país inteiro no caminho da qualidade do gasto, respeitando a independência, né, entre municípios e estados e governo federal, mas estabelecendo um processo de comunicação baseado em informação. Como é que eu trago a operação desse sistema para dentro de uma informação que possa ser entendível
pelo conjunto, ou entendida pelo conjunto desses stakeholders. Então, a nossa contribuição como universidade, como grupo de pesquisa, como parceiros que nós somos, né? Tanto do NAIA, da UFPA, nós temos um trabalho junto com vocês. O professor Vitor, quando ele esteve aqui para Brasília no Tesouro e nos congressos, na ABCP, a gente trabalha sempre unido e irmanados, é buscando exatamente isso, construir essa nova visão, trazendo para o Brasil a mesma capacidade de reconhecimento que ele tem hoje na contabilidade financeira. O CIAF é a grande referência no mundo, falando de sistema de contabilidade. Nós estamos trazendo o primeiro sistema de contabilidade gerencial e governança, que não é construído por uma pessoa, mas é construído por um conjunto de pesquisadores, que vem, ao longo do tempo, trazendo essas informações e aplicando. O Vitor está há mais de 12 anos nesse processo, né? Nós nos conhecemos no primeiro congresso, e a partir daí nós vamos trabalhando. Assim como o professor Vidal também vem pesquisando essa área há décadas. E é sobre esses ombros que nós construímos essa nova visão de contabilidade pública. Nós tivemos no nosso 4º Seminário Internacional a apresentação de vários cases dos municípios, das universidades, trabalhando o quê? Um sistema de informação que permite uma medida única, onde eu posso identificar as melhores práticas e as práticas inadequadas. E a partir da identificação disto, nós podemos construir 2 maneiras de ação. E fazer com que os esforços agora se concentrem nas práticas inadequadas e que eu aprenda com quem está fazendo bem. E, especialmente, quando eu comparo isso no Brasil inteiro, eu posso estabelecer diferenças. Eu posso entender porque o Norte tem escola com 20 alunos, com 10, com 5. E essa realidade, hoje, ela não consegue ser comunicada de maneira clara. Por quê? Porque o sistema de gestão e governança não permite esse número que flua um processo de comunicação do órgão central para o município. E que o município se aproprie da informação primeiro que o governo federal. Que seja ao contrário, o gestor na ponta gere a informação para que o órgão central utilize. E que a sociedade entenda esse processo de informação. Então, a Covid veio exatamente para nos mostrar que isso precisa ser sanado muito rapidamente. Nós precisamos nos unir, os pesquisadores do Brasil inteiro, para que não aconteça um declínio, especialmente na educação básica. Imagine se nós estamos agora enfrentando um processo de educação híbrida, né, do Brasil inteiro. E deve se repetir de novo em 2021, espero que não, mas provavelmente aconteça aí um processo de lockdown ou um processo de crescimento da curva que vai fazer com que haja o afastamento. E isso vai afetar de novo o processo educacional. Então, conhecer e avaliar os municípios, entregar para esses novos prefeitos uma ferramenta que possa fazer com que eles melhorem o processo de gestão e complemente essa visão geral que nós temos de governança e custo, foi o desafio entregue à UNB. E para isso nós desenvolvemos um sistema que se materializa numa medida, que é o SIC-GESP, que foi implantado em vários municípios. Aí no norte a gente trabalha com Santarém, tá, há alguns anos, e Santarém tem tido resultados adequados. Porque a partir de agora, ele começa um processo de disseminação envolvendo as pessoas. E, ao mesmo tempo, ele consegue trazer essa mesma informação para o órgão estadual e para o órgão federal. Usa essa informação para o órgão de controle e faz com que essa informação seja usada para a sociedade. E é o envolvimento da sociedade que vai, efetivamente, suportar aquelas ações que os gestores têm que tomar. Você é gestor, não é para agradar. O gestor, ele existe exatamente porque ele tem em algum momento do tempo, ele tem que desagradar e tomar aquela decisão que é inadequada, é difícil, mas é necessária. E se a gente não der esse instrumento de comunicação para que o gestor se sinta confortável, a palavra não é correta, mas se sinta amparado por uma medida que ele possa planejar um resultado no futuro, nós vamos ficar como estamos hoje, num nível de ineficiência alto. Porque nós não respondemos a uma pergunta simples. Estou fazendo bem? Eu não sei. E se eu não sei,
O que significa? Eu não sei o que fazer se eu preciso dar um esforço maior e onde dar. Então, o que nós fizemos foi dar uma resposta a essa pergunta para cada gestor público do município, para cada secretaria, para cada órgão. Estou fazendo bem, eu consigo medir, comparar e avaliar. E a partir daí, com base nessa medida, eu posso tomar uma atitude melhor e diferente. Então, esse foi a nossa contribuição na pesquisa, que hoje ela está materializada numa propriedade intelectual da Universidade de Brasília, chamada SICGES, e é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo para apoiar todo esse esforço de pesquisa que vem sendo feito no Brasil para que a gente possa sair dessa pandemia mais forte. Eu agradeço o tempo e passo a palavra para a Raquel. Professor Marilson, muito obrigada, né, e parabenizo desde já pelo sistema que eu já estou sabendo que rendendo frutos, né, em Santarém, aqui no Norte. E vamos passar a palavra, então, para a professora doutora Leila Márcia Elias. Professora, a senhora está com a palavra. O tema é custos no setor público municipal, estudo sistêmico. Boa tarde a todos, é uma alegria participar dessa mesa, né? Pessoas ilustres, né? Que dominam aí a visão sistêmica, dominam o tema custos. E custos é um tema que causa um certo frisson quando a gente fala, né? Ainda mais quando a gente fala aborda esse tema na gestão pública e gestão pública municipal. Mas ele vem como solução, como foi colocado aqui pelos professores que antecederam a minha fala. Ele vem como solução, não como, vamos dizer assim, solução no sentido de resolver, né? Nós temos aí muitas situações que merecem um cuidado, um olhar especial, mas surge também como uma forma de tentar amenizar, né? A gestão, né, de escassos recursos, né, e muitas demandas para serem atendidas, né? Então, quando a gente fala de qualidade do gasto, a contribuição que o custo pode estar trazendo nesse momento é exatamente de otimizar, né? E aí a gente sempre fala, tem um termo moderno, customização, até rolou aqui a língua, customização, né? Otimização dos custos. E aí, bem alinhado com essa ideia de qualidade do gasto, ou seja, você fazer mais com menos, né? E para isso a gente precisa cumprir. Opa, aparentemente travou a câmera da professora Leila, vocês estão escutando? Alguma coisa aconteceu. Deu uma travada assim, mas acho que dá um tempinho que ela deve voltar, não? Acho que é a internet. Deve ser. Vamos esperar um pouquinho, ver se ela volta. Hoje eu tive uma queda mundial do Google, talvez algum problema com a internet, né? Pode ser que tenha sido isso. Ela deve estar tentando entrar de novo, né? Por acaso ela demorar para conectar de novo, a gente pode passar a palavra para o Maurício. E depois, quando ela voltar... Eu esperaria um par de minutos, talvez está tentando conectar. E se em 5 minutos não, então, Maurício, faremos assim, talvez. Sim. Professores, querem complementar algum aspecto da fala? Ficou apertado o tempo? Talvez se alguém tem alguma pergunta, seja um momento, olha, como uma pequena pausa, né? Leila já voltou. Leila já voltou. Pois é, dá um pico aqui de energia. Logo na minha hora acontece, né? Mas eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha para falar um pouquinho, ilustrar, né? E aí resume um pouco isso que foi colocado aqui pelos professores, tanto pelo professor Vitor quanto pelo professor Marilson,
que é essa questão, esse desenho, né, circular do custo no setor público e essa visão sistêmica, né? Considerando, então, o universo aí organizacional, né, o ambiente organizacional e os subsistemas que nós temos que envolve esse ambiente, a gente pode aqui listar alguns desses subsistemas e relacioná-lo com a questão do processo de tomada de decisão. Então, como o professor Vitor colocou muito bem, é necessário, né, quase que obrigatório, definirmos um modelo de decisão, um modelo de mensuração, para que se padronize, né, essas informações e elas se tornem, vamos dizer, viáveis para a gestão direcionar os seus trabalhos e os seus encaminhamentos. Então, a gente tem aí como auxílio um sistema de informação contábil integrado, que é uma daquelas situações que foi colocada aqui na pesquisa do Banco Mundial como uma dimensão que ainda deixa a desejar, né? Porque ainda não se tem o nível de maturidade adequado para isso, e aí quando o professor Marilson fala aí que os gestores estão assumindo agora 2021, as suas cidades, os seus municípios, sem relatórios, sem informações, né? Que possam ali direcioná-lo, trazer um passado, quer dizer, ele vai demandar de tempo para fazer todo esse levantamento. Então, nós estamos falando aí de 5.570 cidades, né? 5.570 municípios que passam por essa situação. É claro que as capitais, que são municípios maiores, que já têm vamos dizer, uma estrutura, uma infraestrutura mais organizada, né, já possui, a grande maioria das capitais já tem um sistema de informação contábil integrado, porque segue os moldes, vou até colocar modus operandi do governo federal, né, as capitais, usa a versão do CIAF, CIAFEM, e isso facilita muito o trabalho e até a geração de relatórios para o processo de tomada de decisão. Mas a grande maioria desses municípios que não são capitais e que tem um número de habitantes, né, muitas das vezes, nós temos aqui na nossa região municípios com 5.000 habitantes que precisam seguir os mesmos rigores, as mesmas determinações legais que aqueles municípios de 20.000, 50.000 ou até 100.000 habitantes. Esses municípios, eles dependem, e aí vem a questão da dependência desses municípios, dessa autonomia, né, inexistência de autonomia, diretamente de trabalhos terceirizados, de serviços que não estão ali dentro daquele ente, daquela federação. Então, essa existência de um sistema operacional funcionando de forma circular, né, é muito importante para o ambiente da gestão pública municipal, para que se consiga ali ter um sistema de custos, né? Ter o custo como abordagem sistêmica. E aí depende, né, também de termos modelos, né, que possam trabalhar todas as dimensões que são necessárias para a implantação desse sistema de informação de custos. Então, não é só uma dimensão legal, ou seja, a legislação dizer que precisa, como a gente tem aí, a Lei 4.320/64, que é uma legislação 64, né, de 64, uma senhora, já tem 50 e tantos anos, e lá ela determinou, estabeleceu que fosse implantado o sistema de custos, né, em todos os entes, mas até agora estamos aí nos batendo, tentando soluções, buscando, né, modelos e apoios, né? Uma questão técnica que é a disponibilidade desse sistema. Nem todos os 5.570 municípios dispõem de recurso para fazer esse investimento, e aí eu até enalteço aí a disponibilidade da UNB em pensar essa problemática e trazer uma solução de disponibilizar essa ferramenta, né, até de forma gratuita inicialmente, né, implantação e tudo mais. A questão econômica da coisa, né, que é a disponibilidade orçamentária e financeira para fazer esse investimento e até mesmo para implantação, treinamento, capacitação de toda uma equipe,
O conhecimento contábil necessário, a gente sabe que custos é uma matéria muito relacionada ao conhecimento contábil, que não é um conhecimento que você encontra com abundância dentro da administração pública, você não tem tanta disponibilidade dessa formação também, né? Isso tem aumentado, graças a Deus, a gente tem visto mais concursos, né? Mais contratações, mas ainda não é o suficiente. A visão política do sistema, então, ele tem como contribuir com seus relatórios, com as suas informações para a formação e a elaboração de políticas públicas com base nas demandas sociais para garantir o desenvolvimento local. A questão cultural e organizacional, né, que a gente até fala aí as questões das restrições comportamentais, técnicas, principalmente agora mesmo a minha internet caiu por uma restrição técnica, né? Aqui na nossa região norte nós temos muita dificuldade com energia e com tecnologia, tá? Então a internet ela tem uma estabilidade muito grande. Então se esse sistema depender para funcionar de recurso tecnológico, a gente vai ter aí muitos problemas, né, nessa questão de manter essa estabilidade. E ainda a questão dos sistemas organizacionais em decorrência da sua complexidade. Então, pensar uma prefeitura, um município, onde cada setor possui ali os seus sistemas, né? Então, o sistema jurídico, o sistema político-administrativo, o sistema econômico, e aí já pensando aí dentro da fala do professor Vidal, inclusive esse desenho, né, dessa abordagem sistêmica, ela sai exatamente dos estudos, das pesquisas realizadas pelo professor Vidal. Essa comunicação, essa interação, como foi colocada pelo professor Marilson, para o funcionamento desse sistema de custo em uma abordagem sistêmica é muito importante. E aí, pensar-se na redução dessa complexidade, né? Com esse trabalho aí, considerando, então, a existência e o funcionamento dessa lógica sistêmica dentro da prefeitura. O sistema de custos ele está bem localizado, vamos colocar assim, dentro do sistema político-administrativo, mas deixando claro que custos é algo transversal. Então, em todos os sistemas, nós temos como ali está implantando o sistema de custos, porque custo é consumo, né? Então, quando eu falo em gasto, eu falo em custo. E não é aplicação de recurso, não é orçamento, não é financeiro, não é pagamento, é consumo. Consumir energia, água, telefone, eu tenho ali um gasto. Então, eu vou ter uma despesa a pagar, né? E isso caracteriza o meu volume de custo, tá? Então, mão de obra, contratei funcionários, tenho ali servidores trabalhando na prefeitura, não estão recebendo nada, mas estão consumindo mão de obra, a prefeitura está consumindo mão de obra, né? Hora homem trabalhado, então ali eu já tenho consumo de mão de obra, eu tenho gasto, eu tenho custo. Esse raciocínio todos os gestores precisam ter, que é para desatrelar esse pensamento de uma questão orçamentária e deixar de lado aquela ideia, quanto eu tenho para gastar, né? Deixar de lado a cultura do gasto e pensar na cultura do custo, ou seja, consumir menos. Então, esse momento de pandemia é um momento muito apropriado, fica até um pouco desconfortável falar isso, mas é um momento apropriado para se pensar bastante nessa cultura de gasto e na cultura do custo, né? Então, agora nós temos que fazer mais com menos, né? Até porque nós tivemos um ano atípico, um ano, vamos dizer, inesperado para todo mundo, todos os setores, todas as áreas, né? Todos os níveis, né? Governança multinível, então ninguém estava realmente esperando essa situação e o impacto dessa situação ainda estamos aí mensurando. Então, nós ainda nem temos números, né, consistentes para fazer uma avaliação sobre o que nos acometeu, né, diante
dessa pandemia. Mas, se me perguntarem, professora Leila, o modelo de sistema de formação de custos na gestão pública municipal, dentro dessa visão sistêmica, então a gente tem uma proposta que até foi desenvolvida aqui na minha tese de doutorado no NAIA, onde o sistema de custos localizado dentro do sistema político administrativo de uma prefeitura, ele recebendo ali toda aquela demanda de legislação, né, que é a dimensão legal desse sistema, se auto-organizando internamente dentro dos setores desse sistema político administrativo ou de um outro sistema jurídico, econômico, que precisa dar resposta tanto para essa legislação, quanto para uma sociedade, quanto para o controle externo. Então, foi o que foi colocado aí pelo professor Marilson, né? O sistema da UNB tem essa lógica e ele tem essa relação direta com o controle externo. 5 minutos, já estou acabando, gente. Bom, na minha pesquisa, eu obtive algumas considerações que eu acho importante a gente ressaltar aqui, e que eu sempre gosto de constatar no final da minha fala, quando eu abordo esse tema. Bom, nós constatamos que a adoção do sistema de formação de custos no setor público ele não é atendido devido às seguintes dificuldades. Sistema de captura de dados é ineficiente, ou seja, a dimensão técnica ela não consegue ser atendida. Isso eu estou falando para municípios, tá, gente? O professor Vitor, ele trouxe a visão de estados. Então, percebam como elas estão bem próximas dessas dificuldades, né? Sistema de pessoal desqualificado, eu vi também que no material que o professor Vitor apresentou também, essa dimensão foi evidenciada, né? Um pouquinho acima do nível 3, mas estava ali como uma das condições. Sistema de gestão inadequado, ou seja, a gestão ela não dispõe aí de uma visão sistêmica, não dispõe de sistema integrado de tomada de decisão, então realmente fica afetada. E sistema de responsabilização dos gestores não é ligado ao ciclo básico da gestão, planejamento, execução e controle. Então, isso foram algumas distorções. Atrelado a isso, também viu-se aí algumas condições, situações que podem ser trabalhadas dentro da gestão pública municipal, relacionada àquelas dimensões inicialmente colocadas, que pode favorecer e dar celeridade nesse processo de implantação, né? Uma coisa importante é manter na gestão pública um quadro permanente de servidores qualificados, capacitados, com conhecimento adequado na área de sua atuação. Isso é uma coisa que se ressente muito e os projetos acabam não tendo continuidade em decorrência disso. Tá? Então, a administração local não tem um planejamento específico voltado para a implantação de sistema de custos no setor público, isso com uma abordagem municipal. Então, era isso aqui que eu queria estar trazendo para vocês sobre esse tema que me foi colocado aqui, mas a gente tem assim, muitos aspectos que pode estar falando, porque eu sou fascinada por esse tema, estudei aí uns 3 anos de doutorado, e toda vez que eu sou convidada para falar sobre isso, eu fico muito feliz. Passo a palavra para a Raquel e fico à disposição para as perguntas. Professora Leila, muito obrigada, nos iluminando com os achados de sua tese, das suas pesquisas. Muito legal, muito obrigada. Vou passar a palavra para o Maurício Dias da Silva, que hoje é membro da equipe de auditoria interna da UFRA e que é mestre em gestão pública pelo NAIA, com a pesquisa em contabilidade de custos, que vai apresentar custos como ferramenta de informação na tomada de decisão e os impactos da pandemia nas despesas executadas na UFRA. Maurício, você está com a palavra. Muito obrigado, Raquel. Todos me ouvem bem? Eu espero que sim. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite da professora Leila, agradecer o empenho da Raquel por viabilizar essa mesa redonda, agradecer o convite do professor Vitor, professor Marilson, e agradecer ao professor Vidal por abrir as portas do grupo de pesquisa do NAIA para que a gente possa pesquisar a contabilidade pública, que é um ponto muito importante, né,
Então, e também parabenizá-lo mais uma vez pelo seu aniversário. Então, eu vou iniciar aqui uma apresentação. Assim, para quem não me conhece, eu sou servidor da UFRA, sou contador entrei na universidade em outubro de 2011, entrei diretamente na unidade, no setor de contabilidade e finanças. Então, a minha visão a respeito do uso da informação de custos no setor público, ela é muito mais prática do que teórica. Eu gosto de mencionar que quando eu entrei no setor de contabilidade, que eu fiquei sabendo que eu iria trabalhar no setor de contabilidade, eu me agarrei num livro de contabilidade pública e disse, meu Deus, eu tenho que voltar a estudar, que já estava há um tempo formado, eu vou ter que estudar contabilidade pública desde o início. Devorei os livros, então, mas quando eu tomei posse, comecei a trabalhar, eu vi que a realidade era um pouco diferente do que eu imaginava. Tinha o CIAF, tinha os outros sistemas para alimentar, então iniciei meus trabalhos fazendo liquidação de despesa, emissão de empenho, e essas atividades, eu vou dizer assim, um pouco mais burocráticas. Então, a minha visão, eu vou me ater um pouco mais nessa explanação sobre a minha vivência, sobre os desafios que o profissional da contabilidade, principalmente esses que estão nas universidades federais, nos institutos federais, eles enfrentam para poder utilizar o sistema de informação de custos. Deixa eu iniciar aqui a apresentação, só um minuto. Está aparecendo a apresentação? Então, o tema que eu me propus a falar é sobre custos como ferramenta de informação na tomada de decisão. Como eu falei, como servidor da UFRA, eu tenho essa visão um pouco mais prática do que teórica. Prática entre aspas, né? Porque, como eu falei, nós temos um desafio muito grande em relação ao uso da informação de custo na universidade. Muitas vezes o contador ele acaba sendo, de certa forma, eu não vou dizer subutilizado, porque é um termo forte, porque todas as tarefas elas são importantes, mas o contador ele precisa participar, precisa se capacitar mais em relação a fornecer para o seu gestor, para os seus pró-reitores, para o reitor, uma informação de custo que seja de qualidade, que vá fornecer para ele subsídios para que ele tome decisões com segurança, né? Então, qual a necessidade, qual a importância da utilização da informação de custos? A finalidade principal é atender a comunidade acadêmica com excelência e melhorar a avaliação perante a sociedade e os órgãos de controle. Mas como isso vai ser feito? Através de todas as ferramentas que o sistema de custo ele fornece, que é a possibilidade da mensuração do custo real, né, da fixação de preços e taxas cobrados à comunidade. Essa questão da fixação de preços e taxas cobrados à comunidade, eu lembrei, na semana passada nós tivemos uma live com o professor Paulo Baroni, e ele mencionou justamente sobre uma nova percepção que o gestor, que as lideranças das universidades elas precisam ter em relação ao uso do orçamento federal. Ele precisa ter uma visão empreendedora, novas iniciativas para que ele possa aproveitar aquilo que a universidade oferece para a comunidade acadêmica, justamente também para ter a possibilidade de captar recursos próprios, né? E com essa captação de recursos, ele tem também a possibilidade de ainda oferecer melhores serviços, mais serviços, possibilidade também de, por exemplo,
aumentar a quantidade de bolsas que são oferecidas, aumentar, por exemplo, a quantidade de refeições que são oferecidas, ou seja, aumentando sua arrecadação, aumentando suas receitas, você tem a possibilidade de aumentar o leque de serviços que são oferecidos à comunidade. Então, a informação de custos ela tem essa finalidade, né? Então, hoje também, o uso do sistema de custos ele vem estimular uma nova cultura de gasto, como já foi mencionado pelos demais professores. Também tem a possibilidade de alocação consciente dos recursos orçamentários, redução de desperdícios, a avaliação do desempenho dos programas, que é um ponto extremamente importante, e tem também a questão da obrigatoriedade da utilização da informação de custos. Nessa apresentação, eu fiz uma pesquisa nos relatórios de gestão das maiores universidades, eu digo maiores em termos orçamentários, que é o FRJ, o FMG, para verificar em que ponto estão o uso, né, da informação de custo nessas universidades. Então, logo mais ao final da apresentação, eu vou apresentar essa pesquisa que eu fiz, mas não só dessas duas universidades, também consultei o relatório de gestão da UNB, da UFRN, da UFPA e da UFRA, né, para que todos se sintam representados. Tratando, então, da informação de custos, a gente não pode deixar de fazer esse paralelo com a utilização nas empresas privadas. Nós sabemos que os empresários, né, eles têm essa preocupação em relação, por exemplo, ao custo das mercadorias, aos custos dos insumos, se está havendo algum tipo de desperdício. E na gestão pública isso também não pode ser deixado de lado. É importante, sim, que o gestor público, que as lideranças das universidades, os gestores, pró-reitores, os decanos, como acredito que na UNB se chamam decanos, né, os pró-reitores, eles têm que ter essa percepção, essa visão de que é necessário que se tenham mais cuidados com os custos, né, com os gastos, com a redução de despesas. Então, é inevitável que a gente deixe de fazer esse paralelo das empresas privadas com o setor público. Tanto que a questão do regime de competência ele foi adotado agora, né? Foi trazido para a contabilidade pública, para os órgãos públicos, justamente para facilitar, para trazer melhores informações fidedignas, né? Para o uso dos gestores e melhorar, então, esses dados dos relatórios de custos. Então, aqui eu venho trazer sobre informações a respeito do Sistema de Informação de Custo do Governo Federal, que é para... O SIC hoje ele está dentro do Tesouro Gerencial, que é disponibilizado às entidades do Governo Federal, acredito que para todas que são ligadas ao Governo Federal. E esse Sistema de Informação de Custos ele traz todos os dados dos sistemas estruturantes, que é o CIAF, CIADES, o CIAP, o CIORG, o CIOP e o SCILNET, e são as bases das informações do Sistema de Informação de Custos. Então, além do Sistema de Informação de Custos, que ele fornece relatórios bastante consistentes, né? Mas é necessário, sim, que esses sistemas que estão por trás, os sistemas estruturantes, eles estejam devidamente alimentados, né? Para que o relatório ele realmente traga uma informação fiel e confiável. E, através dessas informações, para não ser tão aprofundar na questão dos métodos de custeio, mas eu gostaria de mencionar a questão dos objetos de custos, porque o sistema de informação de custo ele possibilita que o gestor possa mensurar os mais variados custos possíveis, né, dentro
através do sistema de informação de custos. Ele pode pegar os custos por programa, por projeto, por ação, processos, órgãos, as mais variadas possibilidades. Custo por cliente, custo por processo, a questão dos macroprocessos. Então, hoje o gestor ele pode sim ter à sua mão os relatórios das mais variadas formas possíveis que possam lhe auxiliar. Na minha dissertação de mestrado, eu tive a possibilidade de pesquisar estudo de caso de dois órgãos que já haviam iniciado o processo de implementação do sistema de custo, que foi o Banco Central do Brasil, que foi um dos pioneiros. Li muitos artigos do professor Vitor Holanda, muitos artigos do professor Nelson Machado. Então, assim, é possível sim, apesar de todos os desafios que existem para a implementação do sistema de custo, porque hoje eu acredito que não se deve nem falar em implementar, hoje já se deve falar em utilizar, porque o sistema ele está sim disponível, ele tem o acesso já bastante facilitado para quem é da esfera federal, se tratou muito dos municípios, hoje eu acredito que é um desafio grande, realmente é a utilização nos estados e municípios. Mas a nível federal, acredito que a nossa vida está muito mais facilitada hoje em dia. O que falta um pouquinho mais é de, vamos dizer assim, talvez a iniciativa dos contadores, talvez a conscientização dos gestores de que essas informações elas são importantes, elas vão trazer benefícios muito grandes para a tomada de decisão. E é o que eu vou falar logo daqui a pouco, mais um pouquinho sobre isso. Então, eu vim mencionar esses dois órgãos aqui, e que são casos de sucesso, justamente para falar que, sim, é possível fazer essa implementação, é possível, sim, utilizar o sistema de informação de custos e auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão. A respeito do relatório do TCU, né, e a cobrança a respeito do relatório de gestão e das informações de custos. A partir de 2014, né, as informações de custos passaram a se tornar obrigatórias nos relatórios de gestão. Então, com isso, a gente pôde verificar em cada órgão, em cada universidade, como está o andamento dessa implementação, dessa utilização. Como a Raquel mencionou no início na apresentação, eu tive a oportunidade de chefiar a diretoria de contabilidade e finanças durante 6 anos, e com isso eu participei de vários fóruns de diretores de contabilidade e finanças, e muito pouco se discutiu sobre utilização do sistema de custos. Então, tem um caminho, sim, a ser percorrido. Perdão. Há, sim, um caminho grande, há muito caminho para pesquisa. Eu acredito que esse debate também ele precisa ser levado para dentro das academias. Pouco ainda se estuda sobre custos no setor público nas universidades. Então, eu acredito que o contador ele precisa sair da academia com um pouco mais de preparo em relação à contabilidade do setor público, ao custo no setor público, para que ele possa contribuir exatamente para a melhoria dos gastos, né, dos órgãos, e assim a gente possa executar o orçamento de maneira mais adequada. Vou passar um pouco mais rápido. Eu fiz aqui o levantamento das 5 maiores orçamentos do MEC, né? A UFRJ e a FMG estão entre os maiores orçamentos do Ministério da Educação. Por isso, eu tive a preocupação em consultar o relatório de gestão deles. A UFRJ está fazendo um trabalho excelente em relação à revisão dos contratos. Na leitura, eu percebi que, com o trabalho em cima dos custos, eles reduziram de 2017 até
até 2020, 20 milhões do seu orçamento. Então, é um valor significativo, né? Então, o trabalho em cima de custos, ele pode, sim, trazer resultados positivos, e isso a gente pode confirmar fazendo a leitura desses relatórios de gestão. Para quem não conhece, para quem não sabe como acessar esses relatórios, pode entrar no site do TCU, você tem acesso a todos os relatórios dos órgãos vinculados ao governo federal. Na UFMG, eles fizeram um breve relato, né, de como é feita a metodologia de apuração de custos lá nessa universidade. Na UNB, eles apresentam uma visão geral a respeito de todos os gastos que foram executados durante o exercício de 2019. Só relembrar que esses relatórios de gestão são do ano de 2019. Na UFRN, eles apresentaram o chamado vetor delta custos, que é um avanço significativo na parte da pesquisa, na parte de detalhamento de custos, para verificar a questão da departamentalização, alocar melhor, né, os gastos que são executados. Mas dá para entender, dá para identificar que em todas essas universidades, apesar dos grandes avanços, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, a serem percorridos. Na UFPA, o relato que eles fazem é que existe sim a necessidade de fazer uma quebra de paradigma em relação à utilização das informações estritamente orçamentárias. E é isso que nós queremos mudar, né? Fazer com que o gestor não se atenha somente à consulta ao orçamento, mas sim que ele tenha informações mais precisas, informações mais, vamos dizer, personalizadas. Essa é a palavra que eu queria falar. Informações de custo que sejam direcionadas a uma tomada de decisão eficaz. Na UFRA, nós tivemos agora, desde 2019, a preocupação em apresentar alguns relatórios de custos por área de atuação, relatórios de custo por programa de governo, mas sabemos, sim, que ainda existe um longo caminho a percorrer, que ainda existe muita pesquisa a se fazer. E, para exemplificar, eu não quero ultrapassar o tempo que me foi dado para falar, que a informação de custos ela pode, sim, trazer resultados importantes, resultados significativos. Os gestores eles precisam tomar conhecimento desses relatórios e da importância que eles têm. Eu fiz um comparativo, por exemplo, em relação com as despesas de energia elétrica e água no ano de 2019 com esse ano de 2020. Nós estamos afastados do trabalho presencial desde fevereiro do presente ano. Estamos voltando de forma gradual. E o trabalho remoto ele trouxe alguns impactos, né, nas nossas despesas. 2 minutinhos, Raquel, já finalizo. É bem rapidinho. E na energia elétrica, né, houve uma economia. Nós temos aqui dados apresentados até o mês de novembro de 2020, de janeiro a novembro de 2020, uma economia de aproximadamente 46%. Foi gasto até dezembro de 2019 aproximadamente 5.200.000 e até novembro de 2020 foi gasto 2.816.000. Em relação à água, houve uma redução de mais de 55% em relação ao ano de 2019. Nós temos aqui o levantamento até outubro de 2020. Eu creio que essa economia deve chegar a aproximadamente 50%, né, quando for concluído o ano de 2020. Mas, assim, o que eu quero dar ênfase é que a possibilidade de gerar relatórios que sejam
que possam servir de subsídio para a tomada de decisão para os gestores, é o que tem que nos motivar a continuar pesquisando, a continuar batalhando na pesquisa sobre o custo no setor público. Esse ano de 2020, ele realmente veio trazer para a gente uma nova realidade. Nós temos que viver agora um novo normal. Muitas lições nós vamos ter que aprender, né? Houveram algumas mudanças que foram forçadas, essa questão do trabalho remoto foi forçada. E eu menciono aqui não só as despesas com água e energia, nós temos provavelmente não, quase que certeza, uma redução nas rubricas de diárias, passagens, manutenção de equipamentos, material de expediente. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração pelos gestores, né? Quando nós queremos que, é óbvio, né, que nós queremos que essa pandemia passe, que tudo volte ao normal, queremos ver nossas universidades novamente frequentadas pelos estudantes, produzindo conhecimento, né? E é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a todos e volto a palavra para a Raquel. Muito obrigado. É só tirar a apresentação aqui. Nós ficamos, te agradeço pela tua fala, pelos resultados dessa pesquisa, te parabenizo. Um assunto tão importante, né, como que precisa ser desenvolvido, como contabilidade de custos. E nós temos agora pouco tempo para as perguntas, mas eu gostaria de lê-las aqui. Em primeiro lugar, dizer que comentaram aqui no chat, né, o Gilvan, a Fernanda Pinheiro, Wagner Barreto, Fênix, Krishna, professora da ICJ, também do NAIA. E temos duas perguntas aqui que eu achei importantes, né? Uma pergunta do Cleonildo e uma pergunta da Fernanda Pinheiro. E, devido ao pouco tempo, eu gostaria que, na medida do possível, os professores comentassem essas perguntas já com os seus encerramentos e suas palavras finais. Então, todos vão ter um momento de fala, né, para poder responder, eventualmente, essas duas perguntas e se despedir por causa do nosso horário, infelizmente. Fiquei com essa dura missão de levantar a plaquinha, né, aqui para dizer que o tempo estava acabando, mas um prazer aqui desde já fazer essa mediação de um tema tão importante nesse momento. Então, vou ler aqui as duas perguntas e, em seguida, vamos partir para respostas e encerramento. Cleonildo perguntou aqui algo muito correlacionado à minha tese, tá, Cleonildo? Eu acho que tu estás aí tratando muito com o meu tema, tá? Ele perguntou o seguinte: é possível garantir a qualidade dos gastos públicos sem pensar em um planejamento coordenado entre os entes federados, no caso específico da pandemia? Aí ele avança um pouco mais. O planejamento fragmentado por estados ou municípios é algo positivo ou negativo para a qualidade dos gastos públicos? E a Fernanda Pinheiro perguntou: nesse processo de maturação do sistema de custos no setor público brasileiro, a adequada implementação da contabilidade patrimonial e sua efetivação, então nós temos dois temas, né? A fragmentação do planejamento e seu impacto na qualidade dos gastos públicos e sistema de custos relacionado à implementação da contabilidade patrimonial. Então, eu vou passar a palavra na mesma ordem das nossas apresentações. Primeiro, então, passo a palavra para o professor Vidal para que possa comentar essas duas perguntas e já partirmos para o encerramento. Miren, agradezco las preguntas. Tenemos 6 minutos para los 5 palestrantes. Entonces, yo daré una frase apenas, una frase. Si estamos en tiempos post-pandemia, en tiempos que vemos una nueva forma de afrontar el mundo, de afrontar los problemas, de afrontar las complejidades, precisamos pesquisar, aprofundar, estudar nuevos paradigmas. No podemos nos basear en paradigmas del siglo XX porque no explican la situación hipercomplexa en ese momento, hipercomplexa
e contingente nesse momento. Apenas isso, porque senão não poderemos falar. Agradeço a todos a participação. Obrigada, professor. Professor Vitor. Eu faço na ordem inversa, que é responder a contabilidade patrimonial, tem tudo a ver, né? Sim, porque é um sistema integrado e logo o procedimento patrimonial ele dá a base para que o sistema de custo ocorra. Então, é um processo, como foi dito ali na minha apresentação, e também devido ao tempo, né, a gente fica aí o nosso agradecimento pela participação e a gente fica disponível para futuras interações com todos os interessados no tema. É bom também dizer que a agenda de 2021 do Congresso já está disponível e a gente pode depois mandar deixar aí informações dessa agenda para vocês divulgarem, né, com o Leila. E é isso. E a qualidade do gasto em relação à pandemia, ela é consequência, de fato, há uma dificuldade, um paradoxo entre controle e flexibilidade, mas isso demandaria um outro seminário, e fica aí como provocação para vocês no futuro. Raquel, eu gostei muito da plaquinha, certo? É muito objetivo, tá? Uma forma, né, de não interromper você, interrompendo um pouquinho. Professor Marilson. As duas perguntas são muito importantes, como o professor Vitor colocou. A contabilidade patrimonial ela é uma melhoria da qualidade da informação, mas é importante lembrar que, independente dela, o gestor todo dia toma decisão. Então, a contabilidade gerencial, a informação de custo, ela pode ser implantada hoje com a qualidade da informação que eu tenho, e ela vai ser melhorada ao longo do tempo. A contabilidade patrimonial, né, ela melhora bastante esse processo, mas mesmo ela, com a implementação da informação de custo, ela precisa evoluir mais. Com relação ao planejamento fragmentado, veja, o planejamento ele sempre será fragmentado, especialmente se você pensar num país único, com 5.000 e tantos municípios, e você pensasse um planejamento central, a chance de sucesso é muito baixa com esse tipo de ferramenta. O que eu acho que precisa ligar esse espaço ou mitigar um pouco essa fragmentação é um sistema de informação que comunique bem o desempenho, o resultado de cada área. Porque o planejamento é uma projeção. E essa medida de avaliação vai poder validar esse planejamento. É um processo de retroalimentação que o sistema de custo vai ajudar. Mais uma vez, só agradecer e pelo prazer que tenho de participar com Naya e com os colegas aqui. Estou à disposição para que a gente possa conversar muito mais em outras oportunidades. Obrigada, professor Marilson. Professora Leila. Bom, agradecer as perguntas, muito boas, né? Só podia ser do nosso grupo de pesquisa. Pessoal, né, estudioso aí, o pessoal dedicado, mas são perguntas bastante pertinentes. A questão da maturação do sistema de custos no setor público brasileiro e a sua relação com a implantação da contabilidade patrimonial está vinculado diretamente, né? Não diria que seria uma condição necessária, porque a gente sabe que custos ele precisa ser tratado no planejamento, numa outra esfera administrativa. O conhecimento contábil ajuda bastante, ele, de certa forma, ele organiza, né, essa área de custos, mas não necessariamente precisa estar vinculado, né? Essa vinculação ela já é concretizada pela ausência de pessoas qualificadas e capacitadas para isso. Um administrador pode cuidar exatamente de custos, engenheiro de produção pode trabalhar custos, não obrigatoriamente só um contador, tá? Por isso que a contabilidade patrimonial ela tem a sua função e finalidade, e os custos podem ser trabalhados em uma outra área, até o que a gente recomenda, um outro setor dentro da administração e tal.
como escassez de quadro, poucos servidores e tudo mais, acabam alocando ali o setor de custos junto à contabilidade, que a gente até pede para separar, porque acaba impactando aí na atividade da contabilidade, né, patrimonial, vamos colocar assim, aplicada ao setor público. E dizer que custos não é uma matéria exclusivamente de contador, não, tá, gente? Administrador, economista, engenheiro de produção, é um conhecimento, assim, né, bastante vasto, e que outras áreas do conhecimento pode estar desenvolvendo esse trabalho dentro da gestão, tá? Indústria, por exemplo, é engenharia de produção, que cuida lá da linha de produção da área de custos, né? Então, é isso. Com relação ao planejamento, realmente considerar isso que o professor Marilson colocou. É muito difícil, num país como o nosso, dessa dimensão, de tantos estados, tantas cidades, né, tantas 5.570 estados, governo federal, cada um com um arcabouço legislativo, condições, especificidades. A nossa região norte é uma região que sofre muito por conta das características naturais onde ela está localizada, distância, acessos, né? Ausência ainda de infraestrutura, de políticas públicas. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Quando a gente fala de qualidade do gasto também e relaciona isso com o planejamento. Então, como o professor Vitor colocou, é um tema para um outro seminário. Mas eu vou pensar aqui direitinho para a gente trabalhar isso. Gente, muito obrigada. Eu adorei essas horas com vocês, aprendi muito e espero ter também contribuído bastante, né, com essa temática. Devolvendo a palavra para a Raquel. Professora, muito obrigada. Desde já quero me inscrever para esse próximo evento que vai falar sobre planejamento e contabilidade. E passar a palavra, por fim, para o Maurício, para suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu queria agradecer pelo convite, agradecer a presença de todos os expositores, agradecer o empenho da Raquel, agradecer também a todos que estão assistindo, que acompanharam esse evento. E tentando responder a primeira pergunta, em relação à garantia da qualidade dos gastos públicos, na minha percepção, eu acredito que isso passa principalmente pela qualificação, como a professora Leila falou, por munir os gestores, os seus assessores e quem estiver na linha de frente de conhecimento adequado, né, de informações adequadas e capacitação adequadas, né? Eu acredito que esse é um dos pontos principais para garantir a qualidade dos gastos, né? Em relação à maturação do sistema de custo no setor público, se a contabilidade patrimonial é condição necessária para a sua efetivação. No meu ponto de vista, sim. Eu acredito que a geração de relatórios confiáveis ela passa por uma alimentação de informações devidamente apropriadas, fiéis, tempestivas. Então, você não tem condições de gerar relatórios de custos confiáveis se você não tem uma contabilidade patrimonial devidamente alimentada. Essa é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Eu gostaria, então, de encerrar a nossa mesa redonda. Agradeço a todos os palestrantes que dedicaram de seu tempo, das suas agendas, para estarem aqui nesse evento do NAIA, nosso seminário Desenvolvimento em Sustentabilidade, Sociobiodiversidade. Agradeço a presença de vocês, agradeço também a presença de todos que assistiram, contribuíram com perguntas, assistiram. E é isso. Por hoje, boa noite a todos e todas. Está encerrado o nosso evento. Tchau.